Livro de Tito, no capítulo 2, tem uma palavra que diz assim, a partir do verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Ai, 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 mulheres idosas já começa a assustar, né? Mas na verdade, se nós pensarmos aqui ao que se referia a palavra de Deus, ela diz o seguinte: mulheres idosas, na verdade está falando de mulheres maduras, né? De mulheres prontas. Não está falando de adolescentes, não está falando de meninas, está falando de mulheres experimentadas. Então fala que as mulheres idosas, naquele tempo, se nós pensarmos o que era uma mulher idosa, você vai ver que as pessoas duravam muito menos tempo do que hoje, né? Então hoje uma pessoa é considerada idosa a partir de 60 anos, né? Mas não nos atendo especificamente à idade cronológica, vamos pensar numa mulher madura, né? E o que deve fazer essa mulher madura? Então aqui está dizendo que essas mulheres, elas devem ser sérias no seu proceder. Elas devem saber o que elas fazem. Elas já viveram uma vida, elas já tiveram experiências, elas já sabem o que funcionou, né? Como que funciona a palavra de Deus, como que é. E aqui há uma recomendação para que elas instruam as mais novas. Instruir, ensinar o que exatamente, né? E aí nós queremos falar sobre isso hoje, num momento onde nós percebemos tantas desmandos, né, neste mundo, na criação de filhos e o despreparo das meninas quando chegam ao casamento. Vamos falar disso? Então, muitas meninas chegam ao casamento já até numa fase mais adulta, que não são meninas adolescentes, já são maduras, porém sem a instrução devida. E aí quem vai instruí-las, né? E é uma recomendação da palavra de Deus que sejam então as mulheres idosas. E que quem são essas mulheres idosas? Somos nós que já passamos por algumas coisas nessa vida, que já vivenciamos com Deus muitas coisas, que temos experiências para compartilhar com as pessoas sobre as verdades da palavra de Deus. E aqui diz assim, né, que instruam a serem sensatas, a serem ponderadas, a serem equilibradas, né, a terem um proceder que dignifique a palavra do Senhor. Boas donas de casa, a gente para e olha assim, meu Deus, as mulheres hoje chegam ao matrimônio sabendo muito pouco sobre ser dona de casa, né? Fala aqui sobre bondade. Olha só, temos que ensinar as mulheres mais novas a serem bondosas e sujeitas ao marido. Meu Deus, será que nós estamos sendo sujeitas ao marido para poder instruir as outras a serem? Mas diz aqui uma coisa séria: por que tudo isso? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque nós nos dizemos sim filhos de Deus, somos cristãos, mas às vezes o nosso proceder ele é tão nécio, ele é tão imprudente, sabe, que a palavra de Deus acaba sendo difamada. E aquilo que seria a nossa função de promover o evangelho da paz, nós acabamos denegrindo o evangelho. Então, assim, ó, nós temos essa função sim, às vezes nós nos omitimos disso. Nós pensamos assim, ah, não, não sou mãe dela, ela que faça, ou a mãe que diga. E nem todas as mulheres estão preparadas para serem conselheiras, né? Para essas mulheres novas. Às vezes,
as mulheres chegam ao casamento com essa percepção do mundo, né? De independência, de que o outro deva fazê-la feliz, né? Que o homem que deve participar de todas as tarefas da casa, que ele deve então promover aquilo tudo que a mulher não quer fazer. Enfim, quando falamos de submissão, percebemos que muito poucas pessoas, poucas mulheres sabem efetivamente o que é submissão. E isso cabe a quem ensinar? Psicólogos, terapeutas? Não, é a nós. Então, às vezes eu vejo muitas mulheres assim, falando assim, eu não tenho um cargo na igreja, a igreja não dá cargos para pessoas mais maduras, enfim, é um chororô nisso, assim, né? Porque, na verdade, não precisava ser assim. A palavra de Deus diz para nós essa questão. Sabe? Ele tá falando aqui assim, ó, mulher madura. Vive tu mesma. Vive tu com sensatez, com honestidade, sabe? Tu deve saber como administrar uma casa. Tá falando assim, ó, vive isso de modo que tu possa passar isso para as mais novas. E eu vejo isso muitas vezes na igreja, uma necessidade de que essas meninas sejam adotadas por mães espirituais, por mães que vão falar a palavra de Deus. Não simplesmente dar conselho, porque no meu tempo eu fazia isso, eu fazia aquilo. Não, meu tempo não interessa. Interessa a palavra de Deus. E eu tenho que ser sábia para poder instruir na palavra de Deus. E eu acho que esse é o grande convite. Não fica apenas velha, fica sábia. Te liga na palavra de Deus, compartilha isso, ensina outras mulheres como viver a vida do evangelho dentro do lar. Que Deus possa contar conosco, mulheres maduras, ensinando mulheres mais jovens como servir e como amar ao Senhor. Que Deus te abençoe.